aflição de hoje para você? Por que tribulação você está passando? No encontro passado, nós falamos a respeito de tribulações, de sofrimento. Vimos ali que dentro de uma perspectiva bíblica, todo sofrimento, independentemente de qual seja, ele é uma realidade para todas as pessoas, inclusive para os cristãos mais piedosos que eles sejam ou pareçam ser. Então, hoje, nós vamos aprender um pouquinho a como um cristão lida com as tribulações e com as aflições. É nisso que eu quero te ajudar. Vem comigo. Então, pensando no cristão, nós precisamos entender na seguinte perspectiva, né? Não pensar assim, o problema não é se eu passar por uma tribulação, se eu passar por uma dificuldade, por uma aflição, por uma dor. Não. Mas a gente deve fazer a seguinte pergunta: quando esses problemas vêm, como por exemplo agora se eu estiver passando, como eu vou reagir diante deles? Eu vou ficar na lama? Eu vou ficar na murmuração? Eu vou ficar na reclamação? Eu vou ficar no estado de vitimização? Ou eu vou enfrentar esses problemas? Então aqui eu já sugiro uma leitura em Romanos capítulo 8, versículo 31, né? Onde ele fala que nada nos separará do amor de Deus. Mas a pergunta é: como nós vamos reagir biblicamente diante dos problemas? Então, no livro Caído, mas não derrotado, né, o Dr. Mack, ele ajuda muito a gente a refletir sobre essa perspectiva. Então, ele diz que a gente não pode ficar olhando para nós mesmos, né, olhando para o nosso sofrimento, se martirizando, tá? Mas a gente precisa olhar, a gente precisa prestar atenção na majestade de Deus. Inclusive, que a nossa vida ela não se resume a esse período terreno. A nossa vida ela é gloriosa na eternidade. Então, o que nos espera está muito acima desse tempo tão pequeno, né, comparado à eternidade que nós vamos viver lá e o que nós estamos vivendo aqui. Então ele orienta que a gente redirecione a nossa atenção, que a gente tire os nossos olhos das falíveis soluções humanas, mas que a gente possa realmente olhar para aquilo que é infalível. E o que é infalível é o que Deus apresenta como solução na palavra dele. Que você possa começar a pensar, a mudar sua perspectiva quando você olha para o seu sofrimento. Bom, pensando então que os problemas na vida do cristão, assim como na vida de qualquer outra pessoa, eles são inevitáveis. Isso está em João capítulo 16, versículo 33, está em Jó capítulo 5, versículo 7. Então, a realidade é, todos nós experimentamos problemas, todos nós enfrentamos dificuldades, como já foi dito, ou é no trabalho, ou é uma inquietação que você está passando, ou é uma tristeza, ou é uma situação desagradável, constrangedora. Problemas e dificuldades estão para todos. Então, qual é geralmente a tendência humana? É a gente se abater, é a gente desanimar, é a gente cair em algumas tentações. Então, quais verdades bíblicas a gente pode recorrer para combater essas nossas inclinações de desânimo, de murmuração, de falta de esperança, de se entregar a esse estado, muitas vezes que a gente se entrega de vitimização? Então, primeiro, Deus proveu a solução para nós em Cristo Jesus, na sua palavra. Lembrando que o nosso tempo aqui, ele é muito pequeno, o que nos espera é a glória eterna. E Jesus, ele nos dá essa segurança, porque lá em João 16, 33, que eu já coloquei o versículo, ele fala exatamente isso, que a gente vai ter aflição, a gente vai passar por aflição, mas é para crer nele, é para esperar nele, porque é com ele que nós vamos morar eternamente. E Deus nos deu todos os meios que a gente precisa para poder vencer esses problemas, para poder vencer essas dificuldades. Então, nós precisamos olhar para o exemplo do Senhor Jesus Cristo, tá? E assim a gente poder também vencer. Depois dá uma olhadinha lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, né? Até para a gente não cair aí na tentação, no pecado de murmuração, de inquietação, de desânimo. Quando a gente observa ali em Romanos, capítulo 8, versículo do 35 até o 39, nós vamos ver aí uma descrição clara dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia, que é aqueles que a gente já falou antes, né? São as perseguições, às vezes é falta de comida, perigo, pobreza, morte, oposição demoníaca, ou seja, as mais diversas. Então, nós precisamos entender que, de acordo com Romanos 8:31, nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus, e que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, que é o Senhor Jesus Cristo. Então,
em Cristo Jesus, nós não podemos deixar nos abater, nós não podemos nos deixar desanimar, tá? Lembrando que o problema é uma realidade para todo cristão, mas há solução. Se há solução, aonde a gente procura? Então, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 2 e 3, ele fala que Deus proveu a gente de todos os recursos que a gente precisa para poder solucionar os nossos problemas e que Ele nos chamou para a sua glória, para a sua virtude. Então, temos ali na palavra de Deus todas as promessas que nos tornam participantes dessa natureza divina, e ela é que nos dá condição para que a gente fuja de estarmos nessa corrupção de pensamentos equivocados a respeito do sofrimento, porque o sofrimento, na verdade, ele tem o benefício, ele é um recurso didático utilizado por Deus para que a gente se aproxime mais do Senhor, para que a gente aprenda a desarraigar, desapegar das coisas materiais, das coisas terrenas e realmente confiar, crer em Deus, amar o Senhor, independentemente do que nós passamos aqui nesse curto período de tempo. Que você possa refletir verdadeiramente. Os problemas são reais, eles existem, eles estão aí para todos, inclusive para os cristãos, por mais piedosos que possam parecer ser, mas a gente precisa aprender a ter um olhar bíblico para essas circunstâncias e não deixar que essas circunstâncias nos desviem da verdadeira promessa de Deus, da palavra do Senhor, que é que a glória eterna nos espera. Que você possa então se sentir desafiado, embora você esteja passando um problema, uma dificuldade terrível, mas olhe para o Senhor Jesus Cristo, que também passou, e Ele venceu o mundo, e Ele prometeu que a paz que a gente precisa desfrutar é nele, e não de acordo com as circunstâncias do dia a dia. Que Deus te abençoe e te guarde, que você possa ter esse olhar para o Senhor, independentemente do que você esteja passando. Um abraço.